Olá, caríssimos irmãos, estamos reunidos mais um dia aqui no canal Evangelho Luz do Caminho, onde o Evangelho torna-se para nós lições de vida, direcionamento, para que possamos colocar em prática essas maravilhosas lições que Jesus nos deixou. Antes de iniciarmos, iremos fazer a nossa oração pedindo a Jesus muita luz, discernimento e direcionamento. Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, diante de vossa presença, da vossa luz, da vossa paz. Rogamos, Jesus, que neste momento seja derramado sobre todos nós os bálsamos de luz, de discernimento, de direcionamento das boas palavras, dos bons pensamentos, para que possamos, Jesus, ser luz para nós e para todos os outros. Amado Jesus, te damos graças por este momento único de estarmos reunidos diante da vossa presença. Te damos infinitas graças, Jesus. Hoje nós faremos a leitura de uma passagem de Marcos, capítulo 4, de 35 a 41, os versículos 35 a 41. Ele fala sobre a tempestade acalmada, em que Jesus encontrava-se no barco com os discípulos. Então, eu vou fazer a leitura do Evangelho, e aí depois nós realizaremos o breve entendimento. E disse-lhe naquele dia, ao cair da tarde: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram, de modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já se estava enchendo. Ele estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo, o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? E ainda não tendes fé? Então eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? É interessante porque essa passagem, se nós olharmos o momento ali que eles estavam vivenciando, é um momento de um certo desespero, um certo não sei o que fazer, o que será que pode acontecer com as nossas vidas. E o interessante, como o Evangelho ele é algo imensamente grandioso e imensamente valoroso para as nossas vidas, é que se nós nos direcionarmos ao momento que hoje nós estamos vivendo, quantas pessoas, quantas famílias, quantas situações não estão sendo levados a ter esse mesmo momento de desespero, de incerteza, esse momento de não saber o que fazer, a incerteza do instante que está por vir. Eu acho muito interessante que aí Jesus ele vem nos dar a lição do quê? Da fé, da paciência e da certeza. É óbvio que os problemas que assolam as pessoas, são problemas que muitas vezes
vão mexer nas suas vidas, no seu meio de vida, na sua economia familiar, na sua saúde, mas tudo, se tiver enraizado com a paciência, com a fé e com a certeza, né, de que tudo passa, tudo é transitório, as coisas vão se tornando mais simples e mais fáceis de se levar. Se nós olharmos pela passagem de Jesus, né, os discípulos não tiveram o momento em de se resguardar na fé, né, de ter a paciência e a certeza de que o momento passaria, de que o momento ele era algo transitório. Deixaram por si o desespero, né, a incerteza, o medo tomar conta e tomaram a frente em falar com Jesus. E aí Jesus ele nos traz esta mensagem, né, da falta de fé, da falta de certeza, da falta da paciência, né, da falta do direcionamento. Porque naquele momento Jesus ele se põe em prol dos discípulos, para que eles pudessem ver que a fé, né, a grandiosidade, né, de Jesus é algo realmente que não se coloca à prova. O que nós temos que ter nas nossas vidas é a certeza e a fé à frente de tudo, para que nós coloquemos, né, os nossos problemas, as nossas questões, e ter a paciência com que as coisas elas vão sendo direcionadas, elas vão sendo tratadas, né? E isso faz parte até desse direcionamento de cada um. Se nós, num momento de desespero, diante de um problema, diante de uma ameaça, diante de algo que coloque até mesmo a sua saúde em jogo, e você se deixa se levar pelo desespero, muitas vezes as pessoas tomam atitudes impensadas. Quantas pessoas, diante de uma pandemia que nós estamos vivendo, diante de um problema, e não ter uma questão de um direcionamento, não ter a certeza de onde se segurar, ter vamos supor assim, um aporte, quantas pessoas não estão se entregando a atitudes impensadas, caem na depressão, e aí começam a viver de lamúrias, né, de reclamações, começam a subjugar o mundo, começam a subjugar até mesmo a própria fé. E aí a gente entra num padrão muito interessante, que é a psicossomática, né? Que neste momento em que você se entrega ao pessimismo, ao lamento, à lamúria, né? ao coitadismo, quando a pessoa se vê, ela se acha coitada por tudo que está acontecendo, né? Se você se coloca dessa forma, você está gerando, né, e você está criando uma propensão até mesmo de doenças psicológicas, doenças de certas patologias, né? Muitas são acometidas de patologias no intestino, no estômago, né? Problemas respiratórios, e tudo isso está muito ligado à questão da psicossomática, né, onde as pessoas se entregam ao problema como se o problema não houvesse solução. E aí que entra a questão da paciência, da fé e da certeza. Tenha certeza, né, que tudo é passageiro, tudo é transitório, tudo passa. Cada dia é um dia novo.
mesmo que o sol não saia, que você não consiga ver o sol, o dia está claro, o dia nasce. E cada dia que nasce é um momento que Deus nos proporciona para que nós podemos fazer diferente de ontem e tornar o hoje algo melhor, já até mesmo predispondo um amanhã melhor ainda do que hoje. Mesmo que nós não tenhamos os recursos materiais que nós desejamos, muitas vezes nós desejamos, não é o que nós necessitamos. O desejo muitas vezes está ligado ao ego. A necessidade já se fala, é o que você necessita para a sua vida. Então, muitas vezes as pessoas se entregam a esses sentimentos e tem que se direcionar justamente à questão da transitoriedade, sabendo que tudo é passageiro. E diante de um problema, se você pega esse problema e você agarra ele no seu peito, você começa a transformá-lo ele como eterno. Até mesmo os problemas, até mesmo os momentos de alegria, até mesmo os momentos de dificuldade, todos são passageiros, tudo vai passar. Mas isso tem que vir com o seu entendimento e deixar com que passe. Porque se você agarra no seu peito, isso torna-se algo que você agarra-se como eterno, e aí você começa a criar lamúrias, lamentações, você começa a criar pessimismos, aí você, em cima disso, você vai criar um certo rancor da situação, um certo ódio, e são sentimentos que vão fazer com que você comece a atacar os próprios órgãos, aonde você pode estar propenso a doenças, a patologias, sendo que o certo e o correto é fazer ao contrário. Sabendo-se que tudo é transitório, até a nossa vida é transitória, né? Ninguém é eterno, então tudo é transitório. Sabendo que tudo é transitório, o que você deve fazer? É trabalhar para que essa transitoriedade realmente aconteça. E diante do seu pensamento, das suas atitudes, dos seus direcionamentos, você vai estar ajudando com que essa situação passe. E aí, você, ao invés de você estar criando e sendo um algoz de si mesmo e se matando devido ao seu padrão de pensamento e direcionamento, você vai procurar, de certa forma, ver a alegria, né, de estar presente com os seus familiares, com os seus amigos, nos lugares que você gosta, a cada dia, a cada momento, a cada instante. E você criando esse padrão de alegria, de paz e de amor, você gera dentro de si químicas que vão ajudar a descarregar os seus órgãos, a oxigenar, né, o seu sangue melhor, e até mesmo alguma patologia que possa estar querendo se instalar, às vezes o seu próprio corpo, pelo seu direcionamento, já vai encontrar aí vai te ajudar, no caso, né, a cicatrizar, a curar. Então, nós não devemos se ater aos problemas. E neste momento, ainda mais hoje, o que nós estamos vivenciando, é um momento em que você exercitar a sua paciência, exercitar a sua certeza, exercitar a sua fé.
E o interessante é que, veja bem, tudo isso são exercícios e são direcionamentos e discernimentos que nós temos que ter na nossa vida, no dia a dia. Só que são lições que Jesus nos traz, né? Que Jesus nos traz como padrão de vida. Nós temos que ter isso como verdade de vida. Porque Jesus, quando estava no barco, mediante toda a tempestade, ele estava dormindo. Por quê? Ele tinha certeza que vai passar. Ele sabia que iria passar. E as pessoas ali, no caso os discípulos que estavam com ele, se vendo naquela situação, bateu-se o desespero, né? E quando você não tem a certeza, você cai em desespero. Quando você não tem o discernimento, você não sabe o que fazer. E a paciência neste momento, a certeza, a fé, elas são grandes aliadas para que tenhamos assim atitudes assertivas, atitudes de muita luz. E aí a gente pode até perguntar: como eu vou ter paciência e como eu vou ter certeza mediante uma pandemia em que o mundo para? É o interessante que aí, né, se cada um faz a sua parcela, a gente chega num contexto de um percentual muito grande. Se cada um procura se direcionar assertivamente nos seus direcionamentos com os seus familiares, com as pessoas que conhecem, no seu trabalho, na sua casa, né? Tendo realmente a certeza que tudo passa, a certeza de que tudo é transitório, e tendo o direcionamento, né, de que nós não estamos sozinhos, tá? Nós não estamos sozinhos, nós somos assistidos o tempo todo por Jesus. Jesus ele não nos abandona. E é um momento também assertivo para que nós tenhamos aí algo imenso no sentido de ensinamento, né? O ensinamento de como se relacionar melhor com o outro, como faz falta estar com as pessoas, como faz falta um aperto de mão, um abraço, um beijo, como é que faz falta você conviver com as pessoas. E tudo isso, na verdade, é um momento tão grandioso, tão interessante, para que a gente valorize todas essas questões que muito lá atrás não estava sendo mais valorizada. É muito interessante quando a gente fala nessas questões que hoje, obviamente, que mediante toda essa questão pandêmica e todas as perdas que as pessoas são levadas a ter, e muitas pessoas já perderam até seus entes queridos, amigos, mas é muito interessante como a gente pode olhar e ver o seguinte: como as coisas e o ter estava tendo muito mais peso do que o ser. E é interessante, né, que quando a gente fala em ter e no ser, é justamente essa questão de você dar valor à pessoa, porque as pessoas estavam dando valor, mas as coisas. Então, as coisas, eu quero ter o celular da última geração, o melhor tênis, a melhor camisa, o melhor carro, enfim, ter o melhor, que são coisas. Então você vive em função de ter, vive em função das coisas, sendo que, na verdade, as coisas devem existir para te servir, não você servir as coisas.
E tudo foi se perdendo de uma forma tão imensa e tão grande, que aí passa a se dar valor, né, às coisas e não às pessoas. E o certo é ter o direcionamento de que as coisas existem para te servir e não você vive para servir as coisas. É uma troca de valores muito grande. Quantas são as vezes que eu, no meu ímpeto de ter algo, ou correr atrás de algo, ou querer chegar a um certo patamar para ter algo, eu deixei de ser ouvido para alguém, de doar o meu ombro, o meu tempo, de doar uma boa palavra, de ser amigo, de estender a mão em prol de coisas. E é interessante, né, que aí a gente cai numa questão de tempo, né? Se você não souber justamente administrar o seu tempo, não é que você vai deixar de viver e vai deixar de se direcionar aos seus afazeres, aos seus compromissos, não. Mas é saber direcionar-se no momento exato, na hora exata, né? Você pode justamente fazer um pouco de caridade, um pouco de servimento, que Deus lhe dá a oportunidade, porque quanto lhe custa uma palavra, um momento, um tempo? Não lhe custa nada. Jesus, interessante que Jesus, ele no meio da tempestade, mediante aquele desespero todo, imagina só, né, os discípulos vendo o barco enchendo de água, o barco estava enchendo de água, e Jesus na serenidade, sabendo que tudo irá acabar bem, e tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, tudo tem uma direção, né? E nós temos que ter sim esse discernimento que Jesus nos mostra, que Jesus nos dá o exemplo, com os nossos relacionamentos, a nossa vida, com o nosso trabalho, com a pessoa que a gente não conhece e cruza com a gente na rua, no trânsito, com aquela pessoa que está num momento, muitas vezes num momento atribulado muito grande, ou te dá uma fechada, ou te fala uma besteira, ou te xinga. Nós temos que ter aí, o que acontece neste momento? Nós temos que ter a certeza que, olha que interessante, tudo passa. Aquele momento de ira, de raiva, enfim, foi um momento e passou. Uma palavra que eu lhe digo agora já virou passado. Então, ter a paciência de que tudo é passageiro e ter a certeza de que isto é uma verdade e fazer dessa verdade algo que vai impactar na sua vida de uma forma positiva quanto aos problemas, quanto às questões, né? É algo que é de muita sabedoria, porque primeiro, você não age com ímpeto. Muitas vezes quando as pessoas agem com ímpeto, acabam fazendo só besteira. Aquelas pessoas que param e pensam, se dão, né, o momento e se dão a oportunidade de ter paciência, de ter mansidão, de ter um momento para pensar e digerir, aí sim, são pessoas que têm atitudes melhores acabadas, atitudes que vão te trazer um fruto muito bom,
um fruto de discernimento, direcionamento. É muito interessante essa questão das atitudes, né? E a questão da lamúria e da lamentação, porque se você vive lamuriando, lamentando por algo que aconteceu e algo que você não consegue se livrar, você somente está gerando momentos futuros que vão te trazer somente coisas ruins. Porque se você vive com aquilo no seu peito, você fica com aquilo agarrado e você fica lamuriando, vai ter um momento em que você vai colocar isso para fora. Você colocando isso para fora, você está trazendo de certa forma o que já passou, aquilo que não existe passa a existir porque você falou. Vamos dizer assim, aquilo que já foi passa a ser novamente. E é muito ruim, né? Por isso que nós devemos ter, em todos os momentos da vida, né, ter muita paciência, muita certeza na fé e muita direção. Tudo isso, na verdade, ele vem somente para nos deixarmos seres humanos melhores, para que nós não tenhamos atitudes impensadas, atitudes que nos vão trazer, de certa forma, vão nos trazer um retorno muitas vezes negativo, um retorno pesado. E é interessante que após Jesus acalmar o mar e os ventos, ele vira para os discípulos e fala, né, a questão da fé, né, a questão da certeza. Naquele momento, qual era o direcionamento? Era você ter a certeza de que vai passar, ter a fé como pilastra, né, e ter a paciência. Porque assim, na nossa vida, nós vamos ter que ter muitos momentos de paciência, para que nós tenhamos justamente atitudes bem acabadas e atitudes assertivas. Porque se você não tiver uma atitude assertiva, você fizer algo pelo ímpeto, é como se você tiver que refazer tudo de novo. Porque muitas vezes a atitude pelo ímpeto acaba sendo feita de tal forma que você tem que refazer. Então, que as atitudes elas sejam atitudes bem feitas, bem pensadas, bem acabadas, para que você tenha uma atitude uma vez só. Então, tenhamos aí essa passagem de Jesus sobre a tempestade, né? Eu acho muito interessante o fato de, diante do barco estar enchendo de água, imagina como aquilo estava balançando por causa do vento. Aquilo, Jesus nos mostra que diante de todos os problemas, todas as tempestades, diante de toda a ruína, tenha paciência, tenha calma e tenha fé. Tudo passa, tudo é passageiro. É óbvio que Jesus ele fala o seguinte também aí, ele dá uma mensagem muito bacana, assim, veja bem, você ter paciência, você ter fé, né, e ter a certeza não é sinônimo de não fazer nada, tá? Jesus, ele falou o que para os discípulos dele quando ele fala na questão da fé? Ali era o exercício da fé. Então, diante dos problemas e das situações,
nós temos que fazer a nossa parte. Tudo que nós fazemos na vida, todos os problemas, todas as nossas questões, nós temos que fazer a nossa parte. Nós não temos que delegar tudo a Jesus. O plano espiritual converge para que as coisas se resolvam. Mas se você não fizer a sua parte, nada acontece. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito bacana, né, para essa questão de cada um fazer a sua parte. Quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava morto, né, e ele foi até o local e falaram para ele que ele estava morto, que Lázaro estava morto. Ele falou assim: não, ele não está morto, ele está dormindo. Só que aí Jesus não foi até Lázaro, não tirou as ataduras, não tirou a pedra que estava colocada na porta do sepulcro. Ele falou para as pessoas fazerem isso. Então veja bem, olha que interessante, Jesus fez a parte dele e falou assim: olha, você faz a sua parte, a minha parte eu faço, a sua você tem que fazer. E isso também é para as nossas vidas. Então, mediante a toda a situação, a tudo que para nós parece muito enegrecido, que a gente não consegue fazer, não, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter o nosso discernimento, o nosso direcionamento. Jesus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Então, mediante a todos os percalços, mediante a tudo que nós passamos, mediante aos nossos problemas, dificuldades, tenhamos paciência, tenhamos muita fé e tenhamos a certeza de que tudo é transitório, tudo passa. E sabe uma coisa que é eterno? É a essência que vive dentro de você, sendo que até o nosso corpo um dia a gente vai ter que devolver, ok? Vamos ficar por aqui, vamos fazer uma oração de encerramento. Senhor Jesus, te agradecemos, Jesus, por este momento, pela luz que nos destes. Agradecemos, Jesus, pelas nossas vidas, pelo alimento, pela natureza, pelo ar que respiramos. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos destes, por tudo que nos dás. Agradecemos, Senhor, pela vossa luz e pela vossa paz. Te agradecemos, Jesus, por tudo, Senhor, pelo vosso amor, e agradecemos, Jesus, por ser o nosso grande amor. Tudo de bom, tudo de melhor. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, muita luz e muita paz. Até a próxima.